é bom poder estar na presença do Senhor e poder cultuar o Senhor com os irmãos, né? E saber que de uma maneira tão preciosa o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, o Senhor nos elegeu. E é por causa dele que nós estamos aqui, única e exclusivamente dele. E graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que no seu coração estabeleceu que nós deveríamos andar juntos. E nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Talvez essa é a verdade que está sendo mais esquecida no meio da cristandade atual. Mas a verdade do Evangelho é que nós somos um único corpo. De ambos os povos, o Senhor fez um só, um novo homem. E isso é uma verdade. E essa verdade nós precisamos saber. Que independente das nossas falhas, dos nossos erros, de muitas vezes como podemos ser pesados e rixosos uns com os outros, o Senhor estabeleceu isso. Porque na sua última oração ele mesmo disse: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Amém? E essa verdade nós precisamos declarar ao mundo, porque verdadeiramente, irmãos, quando a igreja de Deus se reúne, o auditório nunca é pequeno. Há muitos seres olhando para essa nossa reunião. Há muitos espíritos que nós não podemos nem imaginar, concentrados e prestando atenção naquilo que hoje nós fazemos. Por isso nós precisamos nos sujeitar totalmente à palavra de Deus e nos submeter àquilo que o Senhor designou à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por essas verdades tão ocultas, Senhor, que o Senhor tem nos revelado, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Liberta o nosso pensamento, Senhor. Liberta, Senhor, os nossos sentimentos. Que nós possamos experimentar, Senhor, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Senhor. Por isso te pedimos, ilumina, Senhor, os olhos dos nossos entendimentos. Porque às vezes os nossos entendimentos, Senhor, andam entenebrecidos, Senhor, pelo engano do pecado, por contendas, intrigas, por razões adversas, Senhor, que temos sido atacados pelo nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo, Senhor, que tem nos roubado, Senhor, essas verdades eternas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mente de cada irmão, Senhor, para que nós possamos, Senhor, experimentar a Tua vida na vida de cada irmão, Senhor. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a ter um coração contrito, Senhor, porque sabemos que o Senhor não despreza. Quebra o nosso coração, Senhor. Quebra o nosso eu, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo espírito contrário à Tua palavra, Senhor. Que nós possamos crescer hoje um pouco mais em Ti, na graça e no conhecimento, porque nós nos colocamos totalmente na Tua dependência, Senhor. Declaramos todos nós que sem Ti nada podemos fazer. O Senhor que faz a obra, Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Capítulo 6. Verso 10. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Graças a Deus pelo livro de Efésios. Quanto mais nós lemos esse livro, mais nós percebemos o quanto nós precisamos ler ele mais. Porque de uma maneira sobrenatural, nós vemos o ápice do trabalho do Espírito Santo, do trabalho de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, mas também usando o seu servo Paulo para revelar um pouco mais daquilo que o Senhor Jesus tinha para a sua igreja, para o seu corpo, que somos nós. Nós pegamos o Senhor várias vezes falando que o que ele tinha para dizer não podia dizer, porque os irmãos não iam suportar. Mas confiou algumas coisas a seus servos, para que de uma maneira sobrenatural nós pudéssemos entender um pouquinho mais do que é a igreja. Amém? Então, porque o Senhor delega funções à igreja, que Paulo ele estabeleceu essas regras primordiais de fé. E no livro de Efésios, do capítulo 1 até o final do capítulo 3, nós vemos o quanto a igreja foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Todas as bênçãos espirituais que a igreja tem em Cristo. Não é verdade? No capítulo 2, verso 6, ele diz que nós estamos já assentados com Cristo nas regiões celestiais. No capítulo 3, ele diz que ele quebrou a barreira de separação. E de ambos os povos, ele fez um só. Um novo homem. Então, se quando o Senhor Jesus estivesse em carne, ele tivesse pregado essas coisas, talvez até mesmo os discípulos não teriam entendido. Por isso que a palavra de Deus, ela é paulatinamente dispensada aos nossos corações. Você consegue entender, irmão? Talvez se Deus chegasse de uma vez só e revelasse todo esse mistério que continha em Cristo para nós, a nossa mente carnal não ia poder suportar uma carga tão grande de revelação. Por isso, irmãos, nós precisamos estar sempre unidos com os irmãos, porque verdadeiramente nós sempre temos o que aprender. O Senhor sempre quer se revelar a nós a cada dia. Por isso que o Senhor disse que todos nós somos irmãos. Por isso essa necessidade de cumprirmos esse objetivo que o Senhor estabeleceu desde os tempos eternos. Qual era o objetivo? Efésios capítulo 1, verso 9. Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Amém? Esse é o objetivo de Deus, o Pai, em Cristo Jesus. E, irmãos, isso é tão maravilhoso que Paulo continua dizendo que é através da igreja que isso vai acontecer. A multiforme sabedoria de Deus será revelada. Não apenas para os homens, mas para todos os seres viventes. Por isso que eu comecei a palavra dizendo que quando
a igreja de Deus se reúne, o auditório nunca é pequeno. Há muitos seres celestiais esperando a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação da igreja. Por isso, irmão, que a igreja é tão atacada. Muitas vezes nós sofremos tantos ataques do maligno, ataque contra pessoas, ataque contra a comunhão, ataques contra a fé, e nós não conseguimos discernir que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra algo muito superior. Você vê que muitos irmãos dizem que nós não temos mais luta agora, o Senhor venceu, amém, mas Paulo agora, ele está falando que nós temos uma luta, não é verdade? Nós temos uma luta, e a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas para nós conseguirmos obter sucesso nessa vitória, irmão, de luta, nós precisamos conhecer a verdade. Porque se nós não sabermos a verdade, nós vamos estar enganados pelo diabo. E o diabo, nós não devemos subestimar, irmãos. Porque se nós sermos e andarmos no Espírito, nós vamos conseguir discernir os ardis do diabo. Paulo, no capítulo 2 de 2 Coríntios, verso 12, ele diz: não, nós não ignoramos os ardis do diabo. Irmão, você não pode ignorar que nós estamos no meio de uma guerra. Muitas discussões que nós travamos, até mesmo contra a esposa, contra filhos, contra amigos, divisões, facções, brigas, intrigas. Nós precisamos considerar, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Paulo tinha tanta certeza disso. Ele vem de uma forma tão gloriosa, explanando no livro de Efésios, o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja, o que é esse novo homem. Porque se nós não tivermos a revelação do novo homem, nós não vamos conseguir vencer o diabo. Um princípio da fé, saber da existência desse novo homem, que é a igreja. E o diabo, ele vem atacando essa verdade de uma maneira feroz, irmãos. Ele introduziu tantas heresias, tantas doutrinas de demônios, tirando o foco dos irmãos, que hoje nós somos um novo homem, uma nova criatura. E Paulo, ele gasta o seu tempo em Efésios. A palavra diz que ele ficou de dia e de noite pregando a palavra para esses irmãos, e não deixou de explanar para eles todo o conselho de Deus. Então ele trabalhou muito, irmãos, para escrever essa carta. Muitas vezes nós olhamos 6 capítulos e nós não conseguimos entender o quanto foi compilado nesses capítulos, o quanto Paulo conseguiu compilar a vontade de Deus nesses capítulos, e que o Senhor tem que nos dar espírito verdadeiramente de sabedoria e revelação, para nós conhecermos o propósito de Deus, porque senão nós somos enganados com os nossos propósitos. Olha que interessante, irmão, você vê Paulo várias vezes nessa carta se pondo de joelho, irmão, porque ele sabia que somente de joelho. Por isso que ele diz que isso é através da oração. Paulo orava pelos irmãos, e há um segredo, irmãos, de nós orarmos uns pelos outros. Há um segredo, irmãos, de nós descobrirmos esse mistério, que de vários povos, hoje nós temos um novo homem em Cristo Jesus. Somente um, que é a igreja do Deus vivo e verdadeiro, que é composta por todos os santos escolhidos por Deus. Amém? Então nós conseguimos entender o porquê de tanta divisão no povo de Deus. Porque o diabo, irmãos, ele não é um ser que não nos conhece.
ele conhece o poder que tem na igreja. Porque somente na igreja, segundo Mateus, Mateus capítulo 16, o Senhor diz para Pedro, quando ele tem a revelação de Cristo: tu és Pedro, e eu também te digo, que sob esta pedra, que foi a revelação que eu fiz para você, eu edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não prevalecerá contra ela. Esse é o segredo, irmãos. Porque quando nós estamos em igreja, o inferno não nos vence. Mas quando nós somos irmãos individuais, nós somos cobaias do diabo. O diabo nos leva para onde ele quer. Somos como meninos agitados, como diz Paulo, levados por qualquer vento de doutrina. Porque nós não estamos edificados em Cristo. E o diabo tem roubado essa verdade de nós. Porque ele sabe o poder da igreja. Veja só, irmão. Porque é pela igreja que será mostrada a multiforme sabedoria de Deus. Amém? É pela igreja. É pelos irmãos unidos. Por isso que o salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O diabo trabalha de dia e de noite, irmãos, para quebrar a união dos irmãos, para nos manter divididos, para manter a igreja do Senhor dividida. Ele introduz doutrina de demônios, ensinos malignos, coisas que nunca vieram do Senhor, para que os irmãos não tenham a revelação do novo homem. Nós somos um em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não era essa palavra que eu tinha para hoje, mas diante do mover da reunião, irmãos, nós precisamos meditar, irmãos, e nós precisamos conhecer esse mistério, que o Senhor nos fez um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que age em todos e por meio de todos. Amém? Senão nós não vamos conseguir, irmãos, ter revelação do Senhor. Porque a revelação depende de cada um de nós. Você vê que na igreja não tem doutor, não tem mestre, digo de profissão, não tem advogado, né? Não tem nada, irmãos. Na igreja nós somos todos irmãos. E às vezes aquele que tem mais para nos dar é aquele irmão mais simples, que às vezes não sabe nem falar. E posso dizer para você, muitas vezes nós temos recebido do Senhor uma porção dobrada do Espírito de irmãos simples, que não sabem nem falar. E muitas vezes com os nossos olhos carnais, nós queremos ver alguma coisa nos irmãos. Aquele irmão, ele não sabe conjugar o verbo. Então não é digno de eu escutar ele. Irmãos, como nós precisamos crescer em Cristo Jesus. Não deixar de considerar aqueles que sabem falar, mas também aqueles que não sabem falar, irmãos, são dignos de ser escutados. Todos os irmãos são dignos de ser escutados. Eu lembro-me que andava com um irmão muito profundo na palavra. E às vezes chegava uma pessoa perguntando assim uma coisa, vamos dizer, sem pé nem cabeça. E aquele irmão, ele parava o que ele estava fazendo. Parece que ele desligava o que ele estava fazendo. E ele se compenetrava com aquela pessoa. E ele escutava aquela pessoa. Aos nossos olhos, né? O irmão está perdendo tempo com essa pessoa. Irmão, com os irmãos nós nunca perdemos tempo. Os irmãos são sempre dignos de ser escutados. Porque se nós não tivermos a revelação do novo homem, como que nós vamos tomar essas armas que o Senhor tem para nós? Essa armadura que o Senhor tem para nós, amém? Efésios capítulo 1, verso 22, 23, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Que o Senhor é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Amém? Efésios, vamos ler lá, irmãos.
capítulo 1, desde o 19 pode ser. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, do qual exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo potestade e todo poder e domínio, e todo nome que possa se referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, os deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo, que enche todas as coisas. Amém? Olha só, irmão. Olha a responsabilidade da igreja. O Senhor venceu sobre todo principado e potestade. O Senhor sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sujeitando isso, Ele deu para quem? Para a igreja. Amém? Você tem noção do que é ser a igreja de Deus, membros do corpo de Cristo? Romanos capítulo 12. Quero gastar um pouco de tempo com esse assunto, irmãos. Porque muitas vezes nós passamos por cima desses assuntos. Verso 4 diz assim: porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Amém? Coríntios capítulo 10, verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Amém? Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13. Como Paulo falou disso, né, irmãos? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem-se um só corpo, assim com respeito a Cristo. Amém? Se nós não termos revelação, irmãos, desse corpo coletivo, desse novo homem, nós não vamos conseguir servir o Senhor. Muitas vezes nós procuramos muitos métodos para satisfazer o Senhor, mas o único método que satisfaz o Senhor é a igreja, irmãos. Não existe outro método carnal que as pessoas possam satisfazer o nosso Deus. Por isso que a palavra diz no Efésios capítulo 6, verso 10: quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, ser fortalecidos no Senhor. Para nós sermos fortalecidos no Senhor, nós precisamos ter a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é que o Senhor morreu para nos salvar. Mas não para a revelação, mas também para que nós fôssemos um. E Ele estabeleceu isso. Não fui eu. Amém? E se nós não termos essa verdade, nós não vamos conseguir ser fortalecidos no Senhor, e nem na força do seu poder. Porque quando nós somos fortalecidos no Senhor, nós entendemos
que tudo vem dele, que todas as nossas ações precisam ser nele, que o nosso único inimigo é Satanás e o seu reino, não são pessoas, não são muitas vezes irmãos. O maligno que quer nos destruir, irmãos. Porque sempre que agimos em nós mesmos, somos derrotados pelo diabo. Você vê que quando nós não agimos como igreja, por mais que você tenha uma teologia sistemática e toda na sua mente, você consegue falar todos os assuntos do Senhor, desde os primeiros, todos em sequência. Você fale o grego, o hebraico, você seja um doutor da lei, assim como os fariseus eram. Se você não agir no corpo coletivo de Deus, você vai ser vencido pelo diabo. Você vê como que nós precisamos ter o entendimento que a igreja é um novo homem. Porque quando nós agimos individualmente, nós somos vencidos. Porque a promessa do Senhor é que o Hades não venceria a igreja. Eu também te digo, tu és Petros, uma pequena rocha. E sobre essa Petra, que é a grande revelação de Cristo, eu, o Senhor disse, edificarei a minha igreja. Você vê como o Senhor foi possessivo nas palavras dele. A igreja é do Senhor, irmãos. Quantas vezes nós pegamos algumas pessoas falando, na minha igreja, na minha igreja. E quero dizer para os irmãos que longe de mim ser um crítico, mas nós precisamos ter critérios, irmãos. Porque um crente sem critério é um trem desgovernado. Não quero aqui fazer críticas a ninguém, mas quero pregar a palavra de Deus. Porque o povo perece, porque não tem entendimento. Porque busca seus próprios interesses. E isso é uma coisa tão frustrante, irmãos, na cristandade atual, que você vê tantos grupos, tantas pessoas sendo dirigidas por pessoas que não são nem espirituais, até mesmo, pesado isso, mas por doutrinas de demônios. E essas pessoas ficam confabulando, acreditando em fábulas, em coisas, como Paulo diz, colocadas apenas na mente carnal, como se tivesse vindo de um sonho. Quantas pessoas se sujeitam a um sonho de qualquer pessoa ou de qualquer irmão, apenas porque acharam legal esse sonho, e não subjugaram esse sonho às Escrituras. Então erram o caminho. Você vê lá que em Provérbios capítulo 14, verso 12, diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles é um caminho de morte. Irmãos, preste atenção, Paulo diz que se nós nos mantermos firmes, nós vamos conseguir vencer as ciladas do diabo. Imagine você que você está indo num caminho para casa. E eu sei que nesse caminho que você está seguindo, há uma cilada com perigo de morte para a sua vida. Irmãos, eu teria que avisar vocês se eu amo vocês, porque pode até parecer que é um caminho mais nobre para nós, mas um irmão ou uma irmã precisa considerar o que os servos do Senhor falam, irmão, porque o Senhor usa seus servos. Porque lá em Efésios capítulo 3, 18, ele diz que nós precisamos compreender, não sozinhos, irmãos, com todos os santos, desde aquele que você considera menor, até aquele que você considera um pouco maior. Você precisa compreender esse mistério do corpo, desse homem coletivo, com todos os santos. Por isso que o irmão que se isola e busca poder espiritual individualmente, ele vai ser uma presa muito fácil para Satanás. Porque é na igreja, é na comunhão, que nós temos vitória contra o diabo e todos os seus exércitos. E nós não podemos ignorar os seus ardis. O Senhor já venceu por nós.
mas a nossa luta agora não é contra carne nem sangue. Irmãos, nós temos uma luta. Talvez se você acha que nós não temos uma luta, nós já nascemos numa luta. Pedro diz, João diz, que o diabo ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Você imagina um leão feroz, irmão, querendo te destruir 24 horas por dia. E isso é de dia e de noite. Esse é o nosso inimigo. Não subestime ele. Precisamos estar em Cristo. Por isso que Paulo diz que nós precisamos nos fortalecer aonde? No Senhor. Nós precisamos ir contra o nosso inimigo no Senhor. É nele. E ele nos dá uma garantia, irmãos. Vocês agora precisam olhar a força e o poder do Senhor, que também vai fortalecer vocês. Não é só no Senhor, é você ler lá de novo. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Ele venceu tudo, irmão. Toda potestade, todo principado. E se você achar um nome ou alguma criatura, ele já venceu. Isso é uma âncora para as nossas almas. Se nós estarmos nele, nesse corpo coletivo, nós vamos ter vitória. Por isso o diabo tem pregado tanta individualidade. Como diria o irmão Stephen Call, chegou perto do irmão e o irmão falava muito: olha, irmão, o meu ministério. E o irmão Stephen olhou para ele: nossa, o irmão é muito espiritual. Porque aquele que não descobre que o ministério é coletivo, irmão, ele é uma presa muito fácil para o diabo. E essa é uma cilada do diabo. Amém? Isso é uma cilada, irmãos. Se nós não nos cingirmos com a verdade, um cinto que nos mantém de pé, nós não vamos conseguir contra os ardis do diabo. Precisamos nos cingir com a verdade. Se não temos verdade, somos presas fácil. E a verdade é que o Senhor de ambos os povos fez um só, um novo homem, uma nova criatura. Esse homem é a igreja. Desde os tempos eternos, essa era a ideia de Deus. Muitos se apegam no judaísmo e olham: nossa, como o Senhor trabalhou com o povo de Israel. O povo de Israel é um povo escolhido. Sim, irmãos, ele foi escolhido até a igreja. Mas a igreja, presta atenção, é a plenitude de Deus, irmãos. É através da igreja que vai ser anunciado. É a igreja, irmãos. Por isso que quando nós nos reunimos, o nosso auditório nunca é pequeno. Precisamos nos guardar em oração, porque nós estamos numa guerra. E essa guerra nós só vencemos inseridos nesse corpo coletivo. Por isso que no capítulo 4, verso 3, Paulo vem e vai dizer assim: irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, vocês precisam manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Do capítulo 1 até o capítulo 3 é tudo que a igreja ganhou em Cristo, mas agora do capítulo 4 até o 6 são os deveres da igreja. E um dever meu e seu, irmão, é guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque se verdadeiramente guardarmos a unidade do Espírito, nós vamos vencer o inimigo. Você não pode vencer sozinho, irmão. Eu não posso vencer sozinho. Por mais que o irmão tenha conhecimento, por mais que o irmão possa ter um dom de cura, nós vemos tantos irmãos nessa nossa vida com o Senhor e tantos anos, irmãos que tinham um dom de cura, que curavam muita gente. E o fim desses irmãos está sendo um fim tão terrível, irmãos. Por quê? Porque esses irmãos não entenderam que a nossa luta nós só vamos vencer se nós estivermos inseridos nesse corpo coletivo. Porque se nós tentarmos resistir de nós mesmos, nós somos uma presa fácil. Nós vamos cair, irmão. Por isso que Paulo pregava tanto a unidade dos irmãos. Amém? Efésios capítulo 6, verso 11 vai dizer: revesti-vos
aqui a gente vê de novo, né? Uma fé ativa. Você vê que nós temos uma armadura. E esse verbo aqui, ele está num imperativo, é uma ordem. Ó Marcos, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Deus nos deu uma armadura, mas Ele não coloca em nós. Você entende, irmão? Esse é um mistério. Muitos pregam que o Senhor faz tudo, que nós precisamos só descansar no Senhor. Não, irmãos, nós precisamos ter uma fé ativa no Senhor. Porque se nós não colocarmos isso em atividade na nossa vida, em vão é a nossa fé. Por isso que Tiago diz, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Porque a fé sem obra é uma fé inoperante. Irmão, é muito perigoso. Você vê que se você, fora da igreja, fora do contexto desse corpo, você se torna uma presa fácil, irmão. E o diabo nos ataca com vários tipos de ciladas. Se não estarmos inseridos na verdade de Deus, não vamos poder vencer o diabo. E ele diz, revesti-vos. É um papel nosso. É uma ordem. Ele não falou, vocês ficam aí, que eu vou revestir vocês, não. Isso se chama um revestimento espiritual. Nós já escutamos tantas coisas absurdas sobre o espiritual, né? Que às vezes nós deixamos passar essas verdades bíblicas por desconsiderar tudo aquilo que fala do Espírito. Mas eu quero falar para mim e para você hoje, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E isso é um revestimento espiritual. E vai além, irmão, sabe por quê? Porque aqueles irmãos que não conseguiram ter o deslumbre desse novo homem, eles não conseguem se revestir da armadura de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque essa armadura é para um guerreiro. E esse guerreiro é a igreja. É uma armadura de um novo homem, Juarez. Não é uma armadura sua, uma armadura da Patrícia, uma armadura minha. Essa é uma armadura coletiva, que nós vamos conseguir usar verdadeiramente quando tivermos o discernimento que a igreja é esse novo homem. Essa nova criatura. Amém? E esse verbo, ele está em uma ordem. Irmão, você precisa fazer isso. Deus nos providenciou toda essa armadura, irmãos. E Ele coloca diante de nós. É como esse copo d'água está diante de mim. Eu vou... irmão, você só vai tomar essa água se o Senhor assim quiser. Irmão, sério. E os irmãos se aprofundam tanto na fé que eles até estão adivinhando os pensamentos de Deus. Você vai tomar essa água só porque Deus quis. Amém. É uma verdade. E a responsabilidade do homem cai diante dos nossos olhos. Irmãos, nós estamos numa guerra. E nessa guerra nós precisamos ter ações. Senão Paulo teria escrito assim, vocês descansem agora, que o Senhor vai dar um revestimento para vocês. E Ele vai colocar agora uma armadura em vocês. Mas Ele disse não. Não foi assim que Ele disse. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém? Sempre que buscarmos, irmãos, quero frisar para vocês, esse revestimento espiritual. Na nossa era nós vemos muitos irmãos indo para Jerusalém, entrando em cavernas, se separando, andando de barco tantas horas, ficando numa ilha isolada, e orando 30 dias às vezes, jejuando 40 dias, de dia e de noite, e fazendo novenas, e fazendo culto, e falando várias e várias horas em línguas, para procurar esse revestimento espiritual, irmão. Você não vai achar, irmão. Porque a verdade não está em você nem em mim. A verdade está nesse novo homem coletivo que é a igreja. Por isso, irmãos, você vê tantos métodos caindo por terra. No começo de um método você vê como é grande. Mas como disse
Como disse lá em Eclesiastes, o fim das coisas, que nós devemos ver, né, Marco? É melhor o fim das coisas do que o começo. Nós olhamos para o começo das coisas, mas nós não vimos o fim. E nós vemos tanta desgraça no meio do povo de Deus, irmãos, por falta de revelação das Escrituras. Porque verdadeiramente Satanás tem judiado dos filhos de Deus, porque a revelação de Cristo não está neles. Eles não conseguem entender o que é a igreja. Para tantos e tantos irmãos, a gente acha que isso é uma coisa engraçada, mas a igreja é uma construção. Você vê milhares e milhares de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crendo em Deus, e não conseguem alcançar a profundidade dessa riqueza, que a igreja não é um lugar, irmão. A igreja não é um local. A igreja é composta de pedras que vivem. E essas pedras somos nós. E quando estamos inseridos nesse corpo, o diabo não tem poder sobre nossas vidas. Nós estamos seguros. Sabe por quê? Porque a igreja é o baluarte da verdade. Você começa a explanar a Escritura e vai começando a vir texto nas nossas mentes e a gente até se admira. Como que o povo de Deus não reconhece isso? Como que o povo de Deus tem sido enganado? Quantos homens e mulheres de Deus têm até mesmo se suicidado, irmãos? Porque eles esperam algo e não conseguem, porque não é a vontade de Deus. Então entra um orgulho na vida deles e eles começam a depender de psicotrópicos para poder viver. E você vê homens e mulheres de Deus andando igual marionetes do diabo. Isso é uma pena, irmãos. Isso nos traz responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Se realmente eu e você temos visto esse corpo coletivo, a igreja, o Senhor disse que através da igreja seria manifesta essas verdades. Você está manifestando a verdade de Deus na sua vida? Por isso aqui ele vai continuar dizendo que nós precisamos vestir a couraça da justiça. Você vê? Cingir com a verdade e vestir a couraça da justiça. Porque se você tem a verdade, o Senhor começa a mudar a sua vida. Você passa a cometer atos de justiça. O Senhor começa a virar a sua vida. Então, se você roubava, olha como é um assunto de Paulo. Agora você não rouba mais. Se você mentia, agora você já não mente mais. Se você sempre queria ter privilégios, agora você não dá bola mais. Porque agora você está cingindo os seus lombos com a couraça da justiça. Que a verdade de Deus começa a entrar em você. E o Senhor começa a mudar o seu ser. Então o Senhor pega aquela pedra bruta e começa a lapidar. E aquela pedra bruta, aquela pessoa que não tinha nada de Deus, agora ela começa a manifestar a vida de Deus na vida dela. E isso começa a fazer com que outros irmãos e irmãs enxergam o poder do Espírito Santo através da vida daquele irmão. Porque aquele irmão, ele está cingindo os seus lombos com a couraça da justiça. Você vê que é a primeira coisa que Paulo fala. Amém? Cingindo os seus lombos com a couraça da justiça. Então nós concluímos, irmãos, que para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, temos que ter a revelação do corpo de Cristo. Se não termos a revelação do corpo de Cristo, somos indivíduos. Podemos até falar, a igreja é o corpo, né? A igreja somos nós, irmão. Mas e o fruto? Não tem fruto. Eu dependo de você. Mas se o irmão falar alguma coisa, não, irmão, o irmão está errado. Eu tenho 30 anos de fé. Não tenho que escutar você. Você que precisa me escutar. Nossa, muito espiritual. Quando nós nos tornamos dessa forma, irmãos, nós estamos sujeitos a tudo quanto é tipo de erro.
Porque o orgulho entrou no nosso coração. E o orgulho é o princípio do diabo. O princípio de Deus é a humildade. O Senhor era humilde e manso de espírito. Ele estava sempre pronto a escutar. Nós às vezes lemos um pouco a palavra de Deus, já não escutamos mais ninguém. Somos donos da verdade. E verdadeiramente a verdade de Deus não está em nós. Porque um irmão que reconhece o corpo de Cristo, ele está sempre disposto a escutar os irmãos. Uma vez nós estávamos numa reunião e um irmão levantava a mão assim, meio acovardado, né? Daí o irmão mais velho que estava entre nós falou: por que o irmão tanto levanta a mão? Eu quero pedir para falar. O irmão: o que, irmão? Quer pedir para falar? O que é que tem te oprimido tanto? O irmão não precisa pedir para falar não, irmão. O irmão pode falar. Muitos irmãos estão sendo oprimidos pelo diabo por escutar espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por isso nós precisamos pedir: Senhor, limpa o meu coração. Que a Tua palavra verdadeiramente seja rema na minha vida, Senhor. Se tudo que eu entendi, ou tudo que eu penso compreender da Tua palavra, Senhor, que o Senhor passe pelo crivo dela, para que fique só verdadeiramente a verdade. Ó, irmãos, muitas vezes nós saímos da Babilônia, mas a Babilônia está dentro do nosso coração, irmão. Nós saímos de um conceito religioso, mas o conceito de religioso está aqui dentro do nosso coração. E nós até mesmo tentamos subjugar a casa de Deus sobre os nossos conceitos. E através da palavra de Deus e do Espírito Santo, desse novo homem coletivo, da igreja, nenhum conceito fica de pé, apenas Cristo. Todos os conceitos precisam cair, irmãos. Por isso que nessa mesma epístola, Paulo diz que existe uma fortaleza na nossa mente. E essa fortaleza precisa ser quebrada, irmão. E só a palavra de Deus tem o poder de quebrar essas fortalezas. Você vê, o assunto de Paulo é tão vasto. Não tem como nós comentarmos apenas alguns versículos, sem levarmos horas e horas. Talvez se nós vivêssemos a nossa vida colocando os nossos olhos apenas nessa carta, nós não ia conseguir contemplar tudo que essa carta tem, irmãos. Porque essa carta é tão gloriosa, assim como toda a palavra de Deus. Mas é uma carta que fala muito efetivamente da vida da igreja. A igreja é um guerreiro. E esse guerreiro, ele é corporativo. E esse guerreiro, ele está armado com toda a armadura de Deus. E se você está nesse guerreiro, você está protegido, irmão. Se você não está nesse guerreiro, você é uma presa fácil. Amém? Efésios capítulo 2, verso 13 em diante. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem um novo homem, fazendo a paz. Amém, irmãos? Nós somos esse novo homem. Esse novo homem é a igreja. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo. Você vê, qual é o supremo propósito de Deus? Efésios 1, 9, convergir em Cristo. E agora Cristo está dizendo que nele agora, essa parede foi derribada. E nele agora existe um novo homem, que é a igreja, que é o seu corpo.
E ele sujeitou todas as coisas debaixo do seu pé e deu para quem? Com o irmão separadamente? Não. Ele deu isso à igreja. Nossa, irmão. Como o Senhor precisa desacortinar das nossas mentes o que é a igreja. Porque quando estamos na igreja, nós estamos salvos. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Nós precisamos ficar firmes, irmãos. E como que nós vamos ficar firmes? Se nós tomarmos toda a armadura de Deus. Mas como que nós vamos conseguir, irmãos, tomar toda essa armadura de Deus? Se nós estarmos inseridos nesse corpo coletivo. Então você vai conseguir ser firme. Amém? Nesse novo homem, que é a igreja. Porque as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então você vai conseguir, irmão, prevalecer contra as ciladas do maligno. Ô, irmão, e o maligno, ele prepara muitas ciladas. Lembrando-me um pouco da história da igreja, vemos que na era dos mártires, o diabo atacava os irmãos ferozmente. Matava os irmãos, espancava os irmãos. Ele tinha essa cilada, não é? E cada irmão que era martirizado, nascia vários e vários irmãos. Então Satanás agora, ele propõe uma nova cilada. Então agora ele mescla a igreja com o mundo, porque ele viu que atacando os irmãos de frente, esses irmãos que tinham a ideia, que perceberam a igreja, que viviam uma vida coletiva desse corpo de Deus, eles sendo atacados, quanto mais ele atacava os irmãos, mais gerava vida. E a igreja começou a se multiplicar. Então Satanás, ele teve uma ideia, irmão. E essa ideia nos tem sido prejudicial até hoje. Um imperador chamado Constantino, nascido em 272 depois de Cristo, ele teve uma grande ideia. Ele quis fazer do cristianismo a religião do seu império. Então agora, Satanás, ele não deixou de atacar os crentes, mas agora ele começa a mesclar o mundo para os crentes. E cada pessoa que aderia ao cristianismo, ele dava algumas moedas, comprava as pessoas. Então nós podemos dizer que os irmãos começaram a se tornar religiosos. Essa é outra cilada do diabo. Lembra-me que em Romanos capítulo 12, Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo. Irmão, e Satanás teve essa grande ideia, conformar o povo de Deus com o mundo. Por isso, se eu perguntar para mim e para você, lembrando-me, irmão, que eu não estou sendo crítico, apenas criterioso, e preciso falar algumas coisas. Hoje, muitas reuniões de irmãos, não tem nenhuma diferença de qualquer reunião de qualquer mundo, qualquer lugar do mundo. O mundo está tão entremesclado com a religiosidade, que até os lugares de reunião eles começaram a pintar de preto. Eu me lembro que há muitos anos atrás, ali na rua Anita Garibaldi, tinha uma casa pintada de preto. Tu lembra disso? Eu passava por ali e ficava assustado. Meu Deus, deve ser uma coisa do diabo isso aí. Onde já se viu uma pessoa pintar a casa de preto? Né? Aí passava por ali é um centro de não sei o que lá, tem uma feiticeira ali, a gente ficava com medo disso. Hoje, irmãos, a moda é pintar os lugares de reunião de preto. E não somente isso, né, irmãos? Colocar jogo de luz. E não somente isso, os servos de Deus se tornaram atores e atrizes.
Assim como você vê um ator de Hollywood dando entrevista numa TV, você vai lá com um cantor supostamente cristão e está lá do mesmo jeito, né? Dando entrevista na TV. E você vê como Satanás mudou a cilada. A cilada de atacar ferozmente os crentes não acabou, continua. Mas agora ele continua com mais uma, de entremescar o mundo com o cristão. Por isso tanta guerra, por isso tantas denominações, por isso tanta divisão. Satanás sabe do poder da igreja, nós às vezes não sabemos. Por isso que ele nos ataca tão ferozmente. Amém? Tantas coisas erradas, irmãos. Tantas pessoas sofrendo, sendo marionetes na mão do diabo. Capítulo 12, verso 2 de Romanos. E não vos conformeis com esse mundo, ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisamos renovar, irmãos, diariamente a nossa mente. Nos lembrar disso. Que essas verdades, elas precisam dar o norte da nossa vida, irmão. Porque senão seremos como meninos agitados, levados ao derredor por todo vento de doutrina. É como se diz, né? O Senhor está lá em cima daquele monte, lá vai o irmão subir o monte. Mas tem que ficar 30 dias aí para você ver o Senhor. Daí o irmão fica 30 dias lá. Aí sai triste, não viu o Senhor. Alguns até vê, porque a sua imaginação é muito fértil. Outros, como lobos vorazes, enganam e engodam aqueles que estão no caminho, tornando presas fáceis para adquirir riquezas. Como Pedro, 2 Pedro diz, exercitados na avareza, farão negócio de vós. Isso é outra cilada do diabo, irmão. 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz assim, que eles não vão dar mais ouvidos à verdade. Mas agora eles vão se cercar de fábulas, eles vão acreditar nas fábulas. Lembro-me que um dia eu estava conversando com um irmão, e o irmão começou a me expor, irmão, aqui nós reunimos assim. Existe o presbítero sênior, mor, lá em cima, e daí tem os outros presbitérios, que são subjugados. E eu perguntei para ele, mas irmão, aonde está isso na Bíblia? Mesmo o irmão sabendo que não está na Bíblia. A resposta dele é, irmão, mas aqui o nosso sistema é assim. Você vê, quando uma pessoa deixa de acreditar na verdade, e mesmo sabendo que aquela coisa não está na palavra de Deus, ela prefere a fábula, um conto, uma coisa que não é verdade. E quantos contos hoje nós temos? Pessoas fazendo da palavra do Senhor, envergonhando a palavra do Senhor. Por isso que Pedro diz, por causa destes, será difamado o caminho da verdade. Veja, irmão. Isso é tão interessante, né? Nós vemos os irmãos se reúnem, irmão. Aí o pregador vem aqui e diz, irmão, agora vamos falar todo mundo em língua. Vamos lá, todos juntos, blá, 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 blá. E aquilo, aquela barulheira, glória, o fogo está descendo. Mas onde é que está isso na Bíblia, irmão? Sabe o que está escrito na Bíblia? Que se não tiver intérprete, cale a boca, irmão. É isso que está na Bíblia. Não é o Israel que está falando, irmão. Se você tem uma palavra de língua, você pode falar por algum tempo. Se não tiver intérprete, você fica quietinho e fala consigo mesmo. Porque os irmãos, eles se juntam para alienar as próprias mentes. Irmão. É duro isso, né, irmão? Mas se nós começarmos aqui a ficar, você vai ver que daqui a pouco você pirou. E a verdade de Deus não é isso. A palavra diz, se não tiver intérprete, fique quieto, para ser mais leve. E você vê quantas ciladas, irmãos. Outra vez, lembro-me que uma moça chamou eu e o Marcelo para conversar, que ela tinha uma experiência. E ela estava muito eufórica.
quero passar uma receita para vocês aqui, irmãos. Aí eu falei, não, tudo bem, irmão. E aí aquela irmã sentou comigo com o Marcelo e falou assim, irmão, eu quero dizer que nada do que vocês vão falar aqui vai mudar a minha maneira de pensar. Poxa, pensei, que coisa, né, irmão? O que eu falei antes. A irmã se tornou irrepreensível e não considera nem as Escrituras mais. Essas coisas vão alienando a gente, irmão. E quando você vê o fim, o fruto, o final, né? Como diz lá em Eclesiastes, quando você vê o fim das coisas, você vê que o fim não é bom. E você se compadece dessas pessoas. E ela me contou uma receita lá, que acontecia com ela. Ó, irmão, eu me levanto, faço isso, durante 1 hora, 1h30. Depois eu faço isso. E não precisava nem ser espiritual para ver que o fruto não era bom. Mas tudo bem, irmão. Eu olhei para aquela irmã que se considerava muito e falei, irmã, aquela frase do irmão Delcio, onde é que está isso aí na Bíblia? Ah, não está, mas eu li o livro fulano de tal, o pastor fez assim, aconteceu, foi uma experiência que o Senhor deu e deu para aquele outro irmão. Pois é. Mas nós não podemos, irmã, fazer das nossas experiências regras de vida para as outras pessoas. Então nós não podemos pregar isso. O Senhor fez isso com você, amém, Deus que te abençoe, vai com Deus, mas se não está na Bíblia, irmã, nós não vamos fazer. Porque há tantas fábulas, irmãos, há tantas coisas erradas. O nosso inimigo continua com ciladas. E agora, irmãos, ele começa a introduzir doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4 vai dizer assim, ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Você vê, irmão, que realidade, hein? Muitas pessoas, por não conhecerem a verdade, você vê que o entendimento da igreja precisa ser revelado para os irmãos. Porque se nós não tivermos o conhecimento da igreja, desse corpo, nós vamos ser enganados, irmãos. Muitas vezes nós podemos estar pregando e doutrinando os irmãos com doutrinas de demônios. Não é verdade, irmãos? 1 Pedro capítulo 5, verso 8, Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Você vê que a igreja é atacada de todos os lados. Você não é atacado só com o desejo da sua carne, irmão. Às vezes a gente tenta lutar contra o desejo da nossa carne. Nós estamos sendo bombardeados, irmãos, de todos os lados, a todas as horas, todos os segundos, todos os minutos, em todos os tempos. E nós não consideramos os ardis do diabo. Precisamos considerar, irmãos, que nós temos um adversário. E o maior trunfo do adversário é nos manter no engano. É como uma guerra. Você pensa que o exército contrário vem pela frente, né? Mas ele vem por trás. Ele é ardiloso. E quando você vê, ele está destruindo você de dentro para fora. E aquelas pessoas, os soldados estão lutando para frente, mas já estão sendo vencidos de dentro para fora. Essa é uma cilada do diabo. Ele começou a introduzir coisas, doutrinas de demônios no meio do povo de Deus. E é por isso que hoje você vê tantos escândalos. Nós temos um conhecido, isso é para quebrar o nosso coração, irmão. Ele liga a TV num programa evangélico e começa a rir. E ele diz, esse é o maior show de humor que eu posso ver. Não existe um piadista maior do que isso aqui. Vê um ímpio falando, irmão.
E o povo, que supostamente é de Deus, fica lá. E por causa destes, será difamado o caminho da verdade. Mantém as pessoas no engano. E como é sério isso, irmãos? Como nós precisamos pedir que o Senhor trate isso conosco. Por isso que nós temos que ter em mente. Como foi bom esses cânticos que nós cantamos no começo da reunião. Nós somos um. O que eu não posso fazer, o irmão pode fazer por mim. O que eu não posso compreender, o irmão compreende por mim. O que eu não consigo alcançar, o irmão alcança por mim. E todos juntos, nesse corpo coletivo, vamos crescendo. Deixamos de ser marionetes, presas fáceis do diabo. Por quê, irmãos? Porque as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Que trunfo que o diabo tem mantendo os irmãos crentes individuais, né? Os irmãos se reúnem para orar. Você poderia ficar aqui falando a noite inteira, irmãos. Nós não temos tempo. E eles se juntam no mesmo lugar para orar. Vamos orar como a igreja. E daí o irmão que está à frente diz, vamos orar. Daqui a pouco começa aquele, cada um orando por si. Não seria melhor cada um orar em casa, irmão? Já que cada um vai fazer uma oração? Nem uma oração como igreja os irmãos identificam. A oração coletiva da igreja. Você vai ver em Atos várias vezes que a igreja se reunia para orar, unânimes. Perseveravam, no plural, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só que você pode ficar 30 dias orando sem parar. Se você não orar como um só corpo, não vai adiantar para você. Ainda que todos nós precisamos ter uma vida de oração, como o Senhor falou, entra no teu quarto, fecha a porta, que é uma vida em secreta com Deus. Mas quando a igreja, irmão, se junta para orar, nós precisamos orar como um só corpo. Por isso, tantos doentes. Porque a oração da igreja, irmãos, pode muito em seus efeitos. Por isso que a palavra diz, o que 2 ou 3 concordares na terra, vai ser concordado no céu. Você vê o irmão lá pedindo, Senhor, quero trocar de casa, Senhor, me ajuda. E o Senhor está fervoroso, o irmão está fervoroso lá. E o irmão daqui, Senhor, não deixe que o irmão troque de casa. Que ele fica aqui porque a casa dele é boa e ele não sabe. E o outro irmão está dizendo, não, Senhor, manda ele para outro país. E a oração está uma confusão. E os irmãos não têm concordância nenhuma. Não é verdade, irmãos? E a reunião da igreja se tornou até uma piada, irmãos. Você vê que o diabo, ele linkou tanto o mundo com a igreja, que hoje você vê os pastores palhaços. Você vê que... Ou se você vai num show de humor crente, eles vão estar lá pregando a palavra e fazendo os irmãos rir. Nossa! A palavra diz, não vos conformeis. Tomaram a forma do mundo, irmão. E querem vencer o diabo, brincando com as coisas santas. O diabo pega isso e leva diante de Deus. Porque o diabo pega as nossas palavras e leva diante de Deus. Olha o que o irmão está fazendo com a tua palavra. Como nós precisamos prestar atenção nas coisas do Senhor Jesus. Como nós precisamos entender o que é a igreja. É essencial na vida cristã saber o que é a igreja. Por isso que o Senhor diz para Pedro, Pedro, eu também te digo, tu és uma pequena rocha dentro dessa grande revelação, inserido nisso. E quando Pedro entendeu que ele foi inserido nisso, no final da vida dele, o Senhor diz para ele, Pedro, quando tu se converter, tu ajuda os teus irmãos. Todos nós estamos num processo, irmãos. É como o irmão Delcio diz, né? Nós devíamos ter na nossa camisa de crente, assim, né? Principalmente aqueles que se acham alguma coisa, né? Cuidado, aprendiz. Cuidado. É como aquela pessoa que está passando pela autoescola, né?
que está naquele carro de autoescola e atrás do carro está escrito assim: mantenha a distância. Esse aqui é um aprendiz, cuidado. Todos nós, irmãos, estamos num processo de aprendizado. Quando mais nós nos desprogramarmos daquilo que nós recebemos, o Senhor mais vai nos dar. É como se nós fôssemos um vaso. Então tem muita heresia dentro de nós. Tira uma heresia, entra a palavra. Vai saindo a heresia e vai entrando a palavra. O Senhor vai revelando aqueles que vão se desprogramando. Por isso, irmãos, nós precisamos nos desprogramar. Amém? Não vamos conseguir terminar o texto. Talvez outro dia nós terminamos o texto, porque o Senhor nos levou para essa passagem. Então, irmãos, nós precisamos ser criteriosos, irmãos. Decida pelo Senhor. O Senhor falou que não deixar pai, mãe, irmãos e filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Graças a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que a tua palavra não volta vazia, Senhor. E ela prospera, Senhor, porque é o Senhor que enviou. Te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, realmente no nosso entendimento, Senhor. Queremos que o Senhor nos dê, Senhor, espírito de sabedoria e revelação, Senhor, do pleno conhecimento da verdade, Senhor. Porque queremos vestir o cinto da verdade, Senhor. Porque sabemos que sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Sabemos que essa armadura, Senhor, é para o teu povo. É para o guerreiro celestial que é a tua igreja, Senhor. Um corpo coletivo na terra, Senhor, com vários irmãos. Nos ajuda, Senhor, a entender a igreja, Senhor, a vencer as nossas próprias debilidades, Senhor, a vencer as nossas fraquezas, Senhor, a dar testemunho vestindo a couraça da justiça, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Ajuda cada irmão, Senhor, que nós não venhamos a cair no erro, Senhor, da religiosidade, Senhor. Livra-nos de errar, Senhor. Livra-nos de tropeçar, Senhor. Senhor, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, Senhor. Tira todo o engano de Satanás, toda a doutrina que porventura veio de demônios, Senhor, que muitas vezes nós guardamos. Limpa-nos, Senhor. Tira-nos, Senhor, essa capa babilônica, Senhor, para que nós possamos Te servir e compreender com todos os santos, Senhor, a altura e a profundidade, Senhor. O amor de Deus que excede todo o entendimento. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos de todos os irmãos, porque a nossa mente é pequena e não conseguimos compreender sozinhos. Precisamos de todos os irmãos. Nos ajuda, Senhor, a sermos irmãos inclusivistas e não exclusivistas, Senhor. Nós possamos incluir, Senhor, todos aqueles que o Senhor mesmo resgatou, Senhor. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.